Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do La Crochê. E vocês estão vendo aqui que tem vários tipos de fios, e sim, eu vou fazer um resumo que você vai sair daqui entendendo qual fio escolher para fazer o seu crochê. O meu nome é Laísa, eu sou dona aqui da La Crochê. Já tenho milhares de alunas. E essa dúvida, mesmo se a pessoa já é minha aluna, mesmo se a pessoa já vende, às vezes surge e vem perguntar: Laísa, qual é o melhor fio para eu fazer essa peça? Bom, eu tenho vários exemplos de fios aqui. Eu não vou citar nomes de marcas e eu também não vou fazer críticas. Eu vou falar o meu parecer, aquilo que eu considero, que eu analiso quando eu vou fazer uma peça de crochê. E para quem não sabe, ou para quem está começando agora nesse hobby ou nessa renda extra, o crochê com fio de malha, ele pode ser usado para fazer vários tipos de peças, desde peças estruturadas, como por exemplo um cesto organizador, até peças desestruturadas, como por exemplo um tapete que não precisa de estrutura, ou uma bolsa mais saco, mais molenguinho. Então, essas duas áreas, a gente vai usar fio de malha. E qual é o fio que eu vou escolher para fazer cada tipo de peça? É aí que vem a nossa escolha. E antes de eu sair falando por aí os tipos de fios e como escolher, é muito importante ressaltar que cada uma de nós nasceu com gostos e escolhas diferentes. Hoje, se eu perguntar aqui quem gosta de sushi, tem gente que vai amar e vai escolher comer sushi a vida inteira. Tem gente que vai detestar e que não consegue nem sentir o cheiro de sushi. Isso é o quê? Isso é gosto, é escolha. Exatamente da mesma forma que acontece com o sushi, acontece também com o fio de malha, por incrível que pareça. Tem gente que ama e tem gente que odeia algumas marcas. E isso é super comum. Então eu vou dar um parecer geral aqui para vocês dos tipos de fios para que você possa escolher qual é a marca que você mais vai se, né, mais vai gostar. Algo muito importante de se relembrar aqui também é que existem vários tipos de preços. Então, talvez você vai gostar muito de uma marca, mas ela vai ser mais cara. Ou você vai gostar muito de um tipo de fio que é bem em conta na sua cidade, mas em outro lugar é bem mais barato. Então, eu acho bem legal aqui nos comentários a gente criar uma comunidade para que você escreva aquele fio que você usa e quanto custa na sua cidade, para a gente ter uma noção mais ou menos. Ou se você compra online, se você compra em loja física, escreva aqui embaixo e assim você pode ler também os outros comentários. Acho que vai ser bem bacana, tá bom? Mas vamos lá. No mundo do fio de malha, crochê com fio de malha, a gente usa o fio de malha. A gente não usa, por exemplo, barbante. Esse aqui é um barbante, né? Um dos. E esse fio aqui é usado muito no crochê da vovó, que eu chamo que é o crochê tradicional, que a gente usa uma agulha bem fininha e tudo mais. Falando em agulhas, eu vou falar sobre agulhas em um outro vídeo e vocês vão saber tudo sobre agulhas também, igual nesse vídeo tudo sobre fios. E o crochê de barbante é um crochê que a gente usa para fazer uma agulha fina. Ah, eu não vou usar nunca barbante? Não, eu uso. Eu uso aqui. Eu uso às vezes o barbante para tirar elasticidade de um fio muito elástico para uma peça que não precisa de elasticidade. Eu faço isso e funciona muito. Então eu uso o barbante, mas não como o ornamento principal do meu crochê. O barbante, nesse caso, daí eu não uso, tá? A gente usa a malha. O que que é a malha? A malha é esse fio aqui, ó. É bem mais grossinho que o barbante, vocês conseguem ver. E o fio de malha, ele tem várias classificações, vários tipos. É igual tecido. Quantos tipos de roupa não existe, não é mesmo? Quantos tipos de lençol não existe? Muitos, vários, fios, sem fios, poliéster, viscose, muitos nomes. E o fio de malha vem disso. Tem muitos nomes também. Mas num principal, num geral, existem dois grandes blocos de fio de malha, que são os fios de malhas premium, que a gente chama, e os fios de malha residuais, tá? O residual, como o nome já diz, é um resíduo, ou seja, você vai comprar um rolo que um dia seria descartado pelas indústrias têxteis, mas que a pessoa que vende fio de malha residual, ela recolheu esses tecidos, essas ramas de tecido, e ela enrolou num rolo e formou um rolo de fio residual. Esse aqui é um rolo que eu guardo como se fosse um memorial, porque hoje em dia não é mais muito assim. Tem até alguns lugares que vendem ainda com o caninho no meio, mas a maioria não é assim, tá? O fio residual, ele é um rolo, então, que ele vai ter emendas, diferença de espessura. Eu até consigo ver aqui, ó, nesse rolo aqui, ó, nessa partezinha, tá vendo? Tem uma costura. Porque provavelmente acabou uma tira, foi costurado para continuar outra tira. Então, vamos supor, imagina comigo, tem uma indústria que ela vai cortar camiseta e embaixo sobrou uma tira, nos lados sobrou outra. Isso aí é resíduo, eles não vão usar, eles vão descartar. A pessoa responsável por vender vai coletar isso, vai juntar esses fios, vai enrolar e quando chega um certo peso,
ela para de enrolar, fecha e vende como residual. Esses residuais, hoje, eles já estão mais caros. Na minha época, quando eu comecei, eles custavam R$ 5 o rolo. Valia muito a pena fazer crochê naquela época. Mais a pena que hoje, no caso, por causa do preço da matéria-prima. Depois veio a pandemia, e a pandemia encareceu muito o tecido. O Brasil ele começou a exportar tecido do que o próprio brasileiro consumir. Isso aconteceu. Então teve muita falta desse material no Brasil. E o que tinha era muito caro. Até os que sobravam de resíduo. Hoje eu encontro rolo de fio residual pelo preço de um rolo de fio premium. Isso é bem comum. Qual que é a diferença do residual para o premium, se for o mesmo preço? É que geralmente o residual vem mais tecido, mais fio, porque eles fazem entre 700 a 1 quilo, o peso do rolo. Já um fio premium, ele vai ali, ele beira na margem dos 400, dos 500 gramas, não passa muito disso. Então, se for o mesmo preço, né, a gente sabe que o fio premium vai ser muito mais caro. Mas o residual, ele é isso. E como é um resíduo, as próprias pessoas que vendem têm dificuldade, às vezes, de selecionar sempre o mesmo tipo de tecido. E talvez você compre dois rolos, onde um rolo vai vir um cinza de um tom, o outro de outra cor, e os materiais vão ser diferentes. Eu gosto de falar e chamar o fio residual de bomba. Ou ele é uma bomba da alegria ou é uma bomba da tristeza. Porque sim, a gente não sabe o que vem lá dentro. Pode ser que venha um rolo perfeito, você deu uma sorte danada de pagar um preço muito bom para um material excelente, ou você vai ter um fio que você vai usar que ele vai ser muito ruim. Eu tive que jogar rolos inteiros fora. Eu não jogo fora, eu uso como enchimento e tudo mais. Mas esses rolos, eles geralmente eles têm coisas que a gente não vê e, e é muito importante a gente saber, né, manusear esse tecido para a gente conseguir usar eles na nossa peça. Aqui eu tenho um outro exemplo de fio residual. Geralmente eles vêm assim, ó, nesse tipo de formato. E esse aqui é um fio que ele estica um monte. Eu tenho quase certeza que esse aqui é uma lycra, mas é uma lycra mais fina. E eu quero que vocês vejam, olha só como é esse rolo. Estão vendo que ele tem cordinhas, ele tem aqui, ó, esses detalhes, isso aqui, ó. Isso aqui é tudo característico de um fio residual. Tem alguns que não tem? Claro que tem, mas tem vários que tem. E às vezes você compra um rolo até pela internet, ou se você for em algum armarinho, você compra o rolo. Quando chega em casa vai abrir, as primeiras carreiras que estão ali, elas estão boas. Depois por dentro começa a vir outras coisas. Eu já comprei rolo residual, que no meio do rolo vinha outro fio totalmente diferente ali, emendado. Tipo, nada a ver, não era nem a mesma cor. E isso existe, a gente não tem como negar. Existem alguns lugares, se você compra em algum desses lugares e quer recomendar, pode escrever aqui nos comentários também. Mas existem alguns lugares que fazem um fio pré-selecionado. Quando elas enrolam, elas já percebem se aquele fio ele é melhor, se ele tem muita diferença de elasticidade ou de espessura, e eles vão analisando ali. E esse fio acaba sendo um fio pré-selecionado, um pouco superior. Não quer dizer que não vai ter emendas, não quer dizer que não vai ter diferença de espessura. Vai. Mas vai ser com menos quantidade e a pessoa que for vender ela pode te informar isso. Não é todo mundo que informa e as grandes empresas não informam. Tá, Laísa, como é que eu vou saber se é um fio residual ou se é um fio premium? Na embalagem, não é sempre que tá escrito que é um fio residual. Eles falam fio de malha. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Quem não conhece as marcas ainda, não sabe diferenciar se um fio ele é premium ou se não é. Então você consegue olhar pela composição. Geralmente, na etiqueta vai vir uma composição da malha. E lá vai estar assim, mais ou menos, né? 80% algodão, às vezes 90% algodão. E aí o restante vai estar como outras fibras. Porque eles não podem dizer qual é a fibra, porque às vezes eles nem sabem. Então eles acabam fazendo esse tipo de nomenclatura genérica. Você consegue ver certinho isso atrás na embalagem. Diferente de um fio premium que já está especificado lá as porcentagens, tudo bem certinho de cada coisa. Porque a pessoa sabe qual é o tecido que ela está comprando e fazendo o fio de malha premium, tá? Então, o fio residual é isso. Você vai encontrar bastante coisas diferentes. Você vai encontrar no meio do rolo, vai ficar fino, vai ficar grosso, vai ficar fino. Vai ter emendas, vai ter nozinhos. Isso tudo você vai encontrar. Ah, Laís, então não dá para usar fio residual? Claro que dá. E é quase que uma obra de arte maior ainda você tratar esses fios para conseguir usar. Fazer desse fio um fio que é uniforme do início ao fim, ajeitar, cortar com a tesourinha para ficar tudo igual. É um trabalho a mais? Com certeza. Sempre quando eu vendi crochê, quando eu comecei o crochê, eu vendi. Foram 2 anos vendendo crochê, muito crochê. E eu só fazia com fio residual. Era muito mais barato, mas não tinha muita opção de prêmio também. Eram poucas marcas que tinham. E a gente ouviu falar mesmo disso um pouquinho antes de começar a pandemia. Depois disso, virou muito fio premium
e menos residual, inverteu a situação. Mas na minha época, quando eu fazia o crochê para vender, eu só usava fio residual. E quando eu comecei a ensinar o crochê, para mim ficou muito mais fácil usar fio premium. Por quê? Porque eu perdia menos tempo durante as gravações, que já é algo que demora muito mais do que simplesmente fazer uma peça, tratando os fios. Eu era muito mais rápido fazer com fio premium. Então eu escolhi somente usar fio premium depois de um tempo. Mas eu trabalhei muito com fio residual e tenho várias dicas para dar para vocês sobre como que a gente pode ajudar a ajustar esse fio residual. Posso até gravar um outro vídeo para vocês falando como que eu fazia para ter um fio perfeitinho do início ao fim. Bom, eu dividi aqui a minha mesa em 3 blocos. Aqui eu deixei os residuais e também o barbante que eu mostrei para vocês no início e dividi entre esse bloco aqui e esse bloco aqui. Vou ir para esse aqui rapidinho antes de vir para esse. Esse bloco aqui é um bloco de fio náutico. Fio náutico foi um fio que surgiu recentemente como uso no crochê moderno, que é o crochê com fio de malha, que é chamado crochê moderno, tá? Porque é o crochê mais recente. E existem vários tipos também de fio náutico. O fio náutico, ele é nada mais nada menos do que a corda cadarço, que é o mesmo jeito de se fazer uma corda cadarço, né? Bem semelhante, só que foi feito com fio de poliéster, então fica um fio um pouco mais macio. E tem dois grandes blocos de, de fio náutico, né? Dois grandes, na verdade, dois grandes materiais que são usados no fio náutico, que é o fio de poliéster e o fio de polipropileno. São dois tipos, tá? Os dois são sintéticos. Então você pode molhar, você pode expor ao sol, que eles vão manter as características dele. Até o próprio poliéster, ele não suga água, ele não tem problema molhar, ele não vai ter bolor por conta disso, ele não absorve umidade. Tanto um quanto o outro, tá? Mas qual que é a grande diferença entre o de poliéster com o de polipropileno? É que o de polipropileno ele é um pouco mais seco. Ele não tem tanta elasticidade quanto o de poliéster. O de poliéster também não tem tanta elasticidade assim como um fio de malha premium, que alguns têm. Mas ele é um pouco mais macio do que o de polipropileno. Ah, Laísa, mas eu conheço uma empresa que o de polipropileno é muito macio. Ok, varia de máquina para máquina a tensão que é enrolado esse fio para formar o fio náutico, tá bom? Então, tem alguns que são um pouco mais macios que outros, sim, mas na grande maioria, polipropileno é mais seco e poliéster é um pouco mais macio. Todas as dicas que eu dou, todo o meu método, né, do curso que eu ensino a chegar no crochê perfeito podem ser aplicados para o crochê com o fio náutico e com o fio residual também. Tudo funciona igual. Aí eu queria trazer porque é mais um material que às vezes a gente olha uma foto de uma peça que a gente quer fazer e vai descobrir que não é malha, então o fio náutico é bem, bem conhecido, tá? E aí, então, eu quero falar um pouco sobre a classificação de fio de malha premium, que é a mais comum hoje em dia, é o que a maioria das pessoas usa. Quem faz para vender acaba colocando o valor do rolo no seu produto, porque é mais rápido, não precisa ajustar, não precisa arrumar, realmente é melhor, é mais prático, tá? E como que a gente, então, vai escolher um fio premium? Aqui tem várias maneiras que você escolher, porque existem várias marcas hoje no mercado. Quando eu comecei, existiam apenas 3 marcas. E essas 3 marcas, elas foram bem fortes, cresceram muito rápido, venderam muito fio de malha, fizeram testes para escolher qual que era o melhor, as 3, tá? E depois, meio que estabilizaram no tipo de tecido, todas elas. E aí foram surgindo outras marcas. E hoje em dia a gente tem uma montoeira de empresas que faz fio de malha premium, o que é bom, porque o rolo de fio de malha premium, ele é grandinho. Esse aqui até que é um rolo, né? Esse aqui é um rolo inteiro. Ele é um rolo grande e pesado. Então, ele tem em torno de 400 gramas e é desse tamanho. Ou seja, o frete é caro. Então, quem mora no Nordeste, né, para a parte norte do Brasil, e vai comprar um rolo de alguém do Sul, vai sair caro o frete. Então, eu acho legal essa variedade de empresas que surgiram, que tem espalhados pelo país todo, e você talvez pode escolher alguma que fica mais perto da sua região. E como que eu vou escolher? Você pode escolher pelo material que é feito esse fio, porque aqui a gente tem uma classificação certa de qual fio que eu vou usar. É o que está escrito no meu fio. Então, por exemplo, a maioria, tá? O mais assim, normal é o fio de poliéster com viscose. É o chamado PV, poliéster e viscose. Você consegue encontrar esse tecido em lojas de tecido, PV, né? Se você cortar ele em viés, você vai ter o seu fio de malha premium, tá bom? Claro que dá trabalho, isso é feito geralmente em máquina, muito mais rápido, muito mais prático. A maioria, então, é poliéster e viscose. Mas tem outras marcas também que não são, que são outros materiais, mas que também são premium.
Então, o que que classifica um material premium? Um material que ele foi cortado, é um tecido novo, que foi cortado nas dimensões corretas do início ao fim e não tem emendas. Ou seja, é um material perfeito, um material premium, um material elevado. E você, óbvio, paga mais caro por isso. E tem inúmeras vantagens de você adquirir um material premium. Por quê? Porque você consegue ter essa mesma espessura, essa facilidade, mas você também consegue encontrar a mesma tonalidade se você precisar de mais rolos daquela cor. Começou a fazer uma peça, não deu certo, faltou, você consegue entrar em contato com a mesma empresa que eles vão te dar o mesmo rolo na mesma tonalidade. Por que que isso acontece só no fio premium e não no residual? Porque o resíduo, para você achar o mesmo tom, é muito difícil. Às vezes você vai na loja, você compra dois rolos, quando chega em casa vai verificar ali mais a fundo, você vai ver que não é o mesmo tom. Isso é muito comum de acontecer no residual. Já no premium você tem essa facilidade, que eu acho muito bom, tá? Então, o premium classifica isso. Você consegue ter a mesma tonalidade e você consegue também ter um material perfeito do início ao fim, sem emendas e sem diferença de espessura. O que vai variar de uma empresa para outra é a própria empresa, né? O próprio jeitinho da empresa, que tem empresas que a gente se dá melhor e tem outras que não. E também o tipo do material. Como eu falei, a maioria é poliéster e viscose, mas existem outras ramificações. Tem gente que faz de 100% algodão, provavelmente é mais caro. Tem gente que faz com poliéster e elastano, que fica um material um pouco mais elástico. E aí tem vários tipos. Eu não vou entrar em detalhes em todos, porque tem vários. Mas então, Laísa, qual que é o melhor? É aquele que você vai mais gostar. Eu hoje sou uma pessoa que eu uso o fio premium da M Malha. Muita gente sabe disso. Eles são a única empresa que eu trabalho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição se você quiser adquirir. Então, todos os rolos deles são rolos, né, perfeitos do início ao fim, que é a característica de um fio premium, que é o do poliéster e viscose. Eu gosto muito dessa empresa. Eu gosto muito de trabalhar com esses fios. E todos os fios que vocês veem aqui, todos os trabalhos que vocês veem aqui na La Crochet, são feitos com esse fio, tá? Mas é o que eu gosto. Tem gente que prefere outras marcas e compra com outra marca e tem o mesmo amor que eu tenho pela M-Malha com outras marcas. E é isso que você precisa buscar, você precisa encontrar. O que que a gente pode ali, né? O que que eu posso te dar de dica para que você possa começar? Escolha um rolinho de cada marca, teste, vê se você gosta, se você não gosta. E assim você vai ter, né, uma abrangência maior para conhecer. Você precisa pegar. Quando eu comecei a costurar minhas roupas, as pessoas falavam assim: Laísa, não adianta você olhar o tecido que a pessoa fez e querer fazer uma blusa daquele tecido. Você precisa ir até a loja e sentir o toque do tecido. E é verdade, quando eu comecei a ir até a loja, sentir o toque, eu consegui escolher o tecido para fazer as minhas roupas. E ficou muito mais fácil desse jeito. É a mesma coisa para o fio de malha. Você precisa escolher, encostar, testar, fazer o crochê com o fio para saber se você gosta ou se você não gosta dele, tá bom? Mas eu posso te dar um norte, te orientar. Vão ter tecidos que você vai comprar, que você vai testar, que você não vai gostar. Ou ainda que você vai ver que ele vai ser melhor para um tipo de peça do que para outro. Esse aqui, ó, é um tipo um pouco diferente, que ele tem mais elasticidade do que o que eu uso. E ele é um fio bem leve, então para bolsa ele é muito bom. Esse aqui é um poliéster com elastano. Só que o que acontece com esse fio que ele é leve e ele é elástico? Ele não tem estrutura, infelizmente. Se eu for fazer um cesto com um fio assim, ele não vai me dar uma estrutura para a peça. Ou seja, fazer um kit higiene com os potinhos do porta-fralda não vai dar certo. O que eu vou precisar fazer? Botar a estrutura, vou colocar, precisar botar arame, mangueirinha e outras coisas que a gente acaba colocando dentro do nosso fio. Mas quando eu faço um trabalho com essa peça, uma bolsa, por exemplo, eu posso perceber que ela vai ficar bem mais leve, bem mais gostosinha de usar. E isso vai ser muito bom. Então, hoje eu uso, né, o da M-Malha para tudo, porque eu acredito que quando a gente muda a agulha, a gente consegue ter o resultado que a gente quer do fio que a gente está usando. Mas para facilitar, você consegue mudar o fio e ter uma peça que vai ficar mais perfeita. Se você está fazendo uma bolsa e ela começa a levantar a aba, sabe, a aba ela fica torta ou fica levantada, é porque tem tensão. Da onde vem tensão? Da nossa mão, que a gente aperta, da agulha menor que aperta para o ponto ficar menor, e também da elasticidade. Quanto mais um fio estica, mais ele vai apertar, mais ele vai esticar. Então, para isso não acontecer, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar, eu vou usar um fio sem elasticidade, um fio mais seco, que vai trazer essa estrutura melhor para minha aba, e ela não vai ficar levantando, ela vai ficar paradinha. Isso tudo são aprendizados que a gente acaba vendo pela lógica dos tipos de fio.
Tem mais um tipo de variação do fio de malha premium que eu gostaria de citar. Eu não tenho o exemplo aqui agora, mas acho que vocês vão conseguir identificar. Quando eu tenho um fio de malha que ele é poliéster com viscose, que é o que eu uso, ele geralmente ele vem em rolotê, ou seja, ele vem com essa voltinha aqui, ó. Né? Eu posso até esticar, ele vai ficar uma voltinha mais perfeitinha, ó. Tá vendo que ele vira? Isso aqui se chama rolotê, que ele vira dessa forma. O que que acontece quando eu compro um tecido, um fio de malha, que ele é 100% poliéster? Ele não vira rolotê, ele fica aberto, ele fica em tira. Quando a gente vai comprar um tecido e a gente vê que ele diz, 30 milímetros, né, 3 centímetros de espessura, é esse tamanho aqui dele aberto. Ó. Aqui ele tem, esse aqui no caso, né, tem 3 centímetros, tá? Daqui até aqui tem 3 centímetros. Aí quando eu estico, ele vira um rolotezinho do tamanho que ele fica. Mas o tamanho dele é 3 centímetros. Quando a gente compra um material, principalmente 100% poliéster, que é só poliéster, ele não vira rolotê, ele vira em fita, ele fica assim, ó. Sempre assim, desse jeito. Qual que é o problema dele? Não é problema, ele é único. Essa é a forma dele de ser assim, porque o fio de poliéster ele não tem as tramas para virar um rolotê. Até tem de acordo com o ângulo que a gente corta o tecido, mas no geral ele não vira rolotê, ou se ele vira, ele logo desvira. E então, qual que é a recomendação, né? Você analisar bem se você quer trabalhar com o fio fita, que se chama, que é um fio que ele fica, né, sempre inteirinho ali do início ao fim. O que que acontece com esse fio? Ele também é um pouco mais leve. Ele não dá tanta estrutura. E às vezes, quando a gente faz um ponto, a gente se compara com uma outra peça que tem o mesmo ponto e vê que o vizinho do ponto ficou bem certinho naquele ladinho ali. O que que acontece com o de poliéster? Como ele é uma fita, ele vai ser. Cada ponto que a gente faz, a gente amassa ele e ele vai ficar amassado no ponto. Ele não vai ficar com o rolotezinho retinho naquele lado, ele vai amassar. E aí, por conta disso, a gente acaba tendo um problema, né, na peça, que ela não fica sempre com o mesmo vizinho. Eu não acho um problema, eu acho que é um charme daquele tipo de fio. Mas tem gente que não gosta e usa esse fio e não sabe por que que a sua peça fica assim e as outras não ficam. Então, esse é um dos porquês. Mas então é isso. O fio que você vai escolher é o fio que você vai mais se apaixonar por ele, que você vai ter mais a facilidade e que vai caber dentro do seu orçamento. Eu não vou falar valores aqui também, porque dependendo da época desse vídeo, pode ser que os valores estejam muito alterados. Como eu falei, quando eu comprava fio residual era R$ 5 o rolo, hoje está em torno de 30, muito mais caro. Mas cada um aqui vai ter a sua experiência com o seu fio. E cada um também vai ter o preço do fio, principalmente se compra online. Porque quando compra online, a gente acaba tendo um valor que tem que adicionar no rolo, que é o valor do frete. Então fica um valor diferente para cada pessoa. E é isso. Acredito que o básico de informações para que você possa procurar sobre o seu fio de malha, você vai encontrar de acordo com o seu gosto. Experimente vários tipos de fios, chegue à conclusão daquele que você mais gosta, da empresa que você mais identifica, e assim você consegue fazer do seu crochê algo mais prazeroso. Se você gosta de fio residual e você tem o slogan na sua cabeça de fazer uma empresa aonde você vai reutilizar os fios, onde você vai reaproveitar algo que seria descartado, eu acho maravilhoso. Então use fio residual, né? Trabalhe com esse tipo de fio que eu acho encantador quem usa essa técnica. Tem um pouco mais de trabalho na hora de tratar o fio, mas consegue com toda certeza ter um ótimo acabamento, acaba, né, tendo um crochê perfeito com toda certeza, tá? E já com relação ao fio premium, escolha a marca que você mais goste, teste alguns, sempre anote qual foi o fio que você usou para cada peça, o rendimento que você teve, que também varia às vezes de empresa para empresa, e também você consegue analisar bem certinho qual foi a composição de cada fio. Sempre anote para você não esquecer e assim poder comprar novamente se você gostar. E também, é claro, tem o fio náutico, que tem várias empresas que trabalham com ele, que você também pode experimentar para fazer as suas peças. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha clareado a sua mente. Eu sei que é muita informação, e quem já está trabalhando com isso sabe que a gente vai cada vez mais colocando conteúdo na nossa bagagem, na nossa mochila de conhecimento. Sempre tem fios novos que surgem, e eu acho muito importante a gente sempre estar por dentro para estar adquirindo esses fios, estar experimentando, comprando, que tudo isso é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui embaixo qual é o fio que vocês já experimentaram, se vocês gostaram ou não gostaram, o preço mais ou menos que vocês pagaram. É bom pra gente saber mais ou menos quanto que custa cada fio. Acho que vai ser bem bacana. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de comentar aqui embaixo, se inscreva no canal. E se você ainda não ativou o sininho, ativa. Porque sempre quando eu libero um vídeo novo, tanto de peça quanto de conteúdo, você vai receber essa informação.
E a gente se vê então no próximo vídeo, que eu vou falar muito sobre agulhas. Vou te mostrar vários tipos de agulhas que eu tenho. Aqui tem, ó, tem um spoilerzinho, para que você possa escolher qual é a agulha que você mais gosta. A gente se vê, um beijo, um abraço e bom crochê. Tchau, tchau.